Existe uma forma de orar por dinheiro que nunca falha. Nunca. Emma Curtis Hopkins provou isso repetidamente com centenas de alunas ao longo de décadas. Mulheres que oravam da forma tradicional por anos, sem resultado nenhum, mudaram completamente sua vida financeira quando aprenderam essa forma específica de oração. Mas aqui está o problema. Essa oração é completamente diferente do que te ensinaram na igreja. Tão diferente que pode até parecer heresia à primeira vista. Por quê? Porque não é um pedido, não é uma súplica, não é implorar a um Deus distante que tenha piedade de você. É algo muito mais poderoso. Algo que muda fundamentalmente não apenas sua relação com o dinheiro, mas sua compreensão de quem você é e qual seu lugar no universo. Vou te ensinar essa oração neste vídeo, palavra por palavra, e vou te explicar exatamente por que ela funciona quando todas as outras falham. Mas antes, preciso te contar a história de uma mulher chamada Margaret, uma devota cristã que orou fielmente por 10 anos pedindo prosperidade, sem resultado, até descobrir o que Emma Curtis Hopkins ensinava. E preciso te avisar, o que você vai aprender aqui vai contra muito do que te ensinaram sobre oração, sobre Deus, sobre merecimento. Mas se você está cansada de rezar ou orar sem ver resultados, se você quer descobrir o que realmente funciona, então fique até o final. Porque Emma Curtis Hopkins não era apenas mais uma professora espiritual. Ela foi a fundadora da ciência mental cristã, a professora dos professores, que treinou alguns dos maiores nomes do novo pensamento. E o que ela descobriu sobre oração e prosperidade transformou a vida de milhares de pessoas e pode transformar a sua. Antes de te ensinar a oração que funciona, você precisa entender por que suas orações atuais não funcionam. E isso pode doer um pouco. Mas a verdade é necessária, especialmente quando estamos falando de algo tão importante quanto sua vida financeira e sua conexão com o divino. Emma Curtis Hopkins dizia algo radical, algo que fazia as mulheres na plateia respirarem fundo, algo que desafiava décadas de ensinamento religioso tradicional. A maioria das orações por dinheiro falha porque são feitas a partir da exata energia que repele dinheiro: carência, dúvida e sentimento de separação de Deus. Deixe isso penetrar profundamente. Não é uma crítica. Emma não estava dizendo que suas orações eram erradas moralmente ou que você era má por orar assim. Ela estava apontando uma lei universal que funciona se você a entende ou não. Quando você ora pedindo dinheiro, como você ora? Seja honesta consigo mesma. Provavelmente algo assim: Deus, por favor, me ajuda. Eu preciso de dinheiro. Eu não tenho o suficiente. Eu estou desesperada. As contas estão vencendo. Não sei como vou pagar. Por favor, tem piedade de mim. Por favor, me socorre. Se for da tua vontade, quem sabe tu podes me ajudar. Eu sei que não mereço, mas por favor, Senhor, escuta a minha oração. Ou talvez você ore assim: Meu Deus, sou uma criatura insignificante diante de ti. Sou tão pequena. Minhas necessidades são tão grandes. Por favor, tem compaixão. Por favor, não me abandones. Sou indigna de tuas bênçãos, mas rogo que tenhas misericórdia. Vê a energia por trás dessas orações? É a energia de carência profunda. Eu não tenho. Está faltando. Eu sou pobre. Não tenho o suficiente. Inferioridade radical. Eu não mereço. Eu sou insignificante. Eu sou indigna. Tenha piedade de mim. Eu sou tão pequena diante de ti. Dúvida constante. Se for da tua vontade, quem sabe? Talvez. Se tu quiseres. Se eu for boa o suficiente. Separação absoluta. Tu estás lá em cima, infinito, poderoso, perfeito. Eu estou aqui embaixo, finita, fraca, imperfeita, dependendo de que tu te lembres de mim e tenhas pena. Emma explicava com clareza. Quando você ora dessa forma, você está declarando ao universo, palavra por palavra, sentimento por sentimento, vibração por vibração, exatamente aquilo que você não quer. Você está afirmando escassez. Você está se colocando em posição de mendiga diante de um Deus distante e caprichoso. Você está duvidando ativamente se receberá.
E aqui está a lei universal que Emma ensinava, a lei que governa toda manifestação. Você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você vibra, que você declara, que você acredita profundamente. Se você vibra carência, você atrai mais carência. A lei responde: sim, você está em estado de falta. Aqui está mais falta para você experimentar. Se você vibra indignidade, você atrai mais situações que confirmam sua indignidade. Sim, você é indigna. Aqui está um patrão que a trata mal, confirmando isso. Se você vibra a separação de Deus, você atrai mais isolamento e abandono. Sim, você está separada. Aqui está mais solidão. Se você vibra dúvida, você atrai incerteza e bloqueios. Sim, você duvida. Aqui está uma porta que não abre, confirmando sua dúvida. Agora, Emma era clara sobre algo crucial. Isso não significa que Deus não te ouve. Deus sempre ouve. O problema é que Deus, ou a lei universal, ou o universo, ou a inteligência infinita, como você quiser chamar, responde àquilo que você está realmente emanando com toda a sua energia, não apenas as palavras que você está falando com a boca. Se você está falando, por favor, me dá dinheiro, mas sua energia está gritando, eu não tenho, eu sou pobre, não mereço. Qual energia você acha que o universo vai responder? Exatamente. Emma contava histórias de mulheres que oravam todo dia, tão sinceras, tão devotas, tão fervorosas, mas que viviam vidas miseráveis porque a energia por trás da oração era de carência, não de recebimento. E então, Emma explicava algo que muitas mulheres nunca tinham ouvido antes. Há uma diferença gigantesca entre orar pedindo e orar declarando. Entre orar como mendiga e orar como filha. Entre orar do lugar de talvez Deus tenha pena de mim e orar do lugar de eu reconheço o que já é meu. Emma estudou profundamente os textos sagrados, não apenas a Bíblia, mas também textos antigos, textos místicos, textos que exploravam a verdadeira natureza da espiritualidade e do poder da consciência. E ela descobriu algo que estava escondido à vista de todos. A Bíblia diz: pedi e recebereis. Mas também diz algo muito mais crucial que a maioria das pessoas ignora. Quando orardes, crede que já recebestes, e assim será. Não, espere que talvez um dia Deus te dê se você for boa o suficiente. Não rogue a Deus que tenha piedade. Não duvide, mas torça para que funcione. Mas, crede que já recebestes, presente, agora, já, como se fosse um fato consumado. Essa é uma forma completamente diferente de orar. E é exatamente o que Emma Curtis Hopkins ensinava. Para você realmente entender por que a oração que vou te ensinar funciona, você precisa compreender uma verdade espiritual profunda que Emma dedicou toda a sua vida a revelar. Emma dizia: oração verdadeira não é mendicância, oração verdadeira é reconhecimento, é declaração, é alinhamento com a verdade que já existe no reino espiritual e que você está trazendo para a manifestação no reino material. Deixe isso entrar no seu coração. Isso é completamente diferente do que você foi ensinada. Você foi ensinada que oração é: você está em falta, você está pedindo, você está esperando que algo externo, Deus, o universo ou sorte, venha te ajudar. Emma estava ensinando que oração verdadeira é: você está reconhecendo uma verdade espiritual que já existe, você está declarando isso com autoridade, você está alinhando sua consciência material com a realidade espiritual. Emma explicava com uma analogia poderosa. Imagine que há um reino espiritual onde existe tudo. Toda riqueza, toda saúde, toda felicidade, todo recurso que você poderia imaginar. E esse reino é real. Mais real do que o mundo material que você vê. Agora imagine que você está num reino material, o reino da forma. E no começo, você não tinha acesso àquele reino espiritual. Você estava separada. Você tinha que pedir, suplicar, esperar que alguém te desse o que você precisava. Mas então você descobre uma verdade. Você não está separada. Você foi sempre filha do reino espiritual.
Você sempre teve acesso total a tudo que existe lá. Tudo que Deus tem no reino espiritual é também seu, porque você é uma expressão de Deus. Então, quando você ora, você não está mais pedindo algo que você não tem. Você está reivindicando algo que sempre foi seu. Você está declarando uma verdade que já existe. E quando você faz isso com completa convicção, quando você realmente sente e acredita que já é verdade, o reino espiritual responde. A lei universal responde. E o que é verdade no espírito se manifesta na matéria. Emma tinha uma frase que ela repetia. Tudo manifesta primeiro no espírito, depois manifesta na matéria. Sua responsabilidade é alinhar sua consciência com a verdade espiritual. O universo se encarrega do resto. Isso é revolucionário, porque significa que você não está criando nada. Você não está forçando nada. Você está reconhecendo e reivindicando o que já existe. É por isso que a oração que vou te ensinar é tão poderosa. Porque não é mendicância. É reconhecimento. É reivindicação. É alinhamento. Agora deixe-me te contar em detalhes profundos a história de Margaret, para que você entenda a transformação completa que é possível quando você muda sua forma de orar. Margaret nasceu em 1862, numa pequena cidade chamada Stoneham, em Vermont. Ela cresceu numa família profundamente religiosa. Seu pai era pastor metodista, um homem devoto, sério, que acreditava fervorosamente no poder da oração e da fé em Deus. Sua mãe era líder de grupo de oração na igreja. A casa de Margaret era praticamente um anexo da igreja. Havia oração de manhã, oração na refeição, oração à noite. Havia jejum em certas épocas do ano. Havia leitura diária da Bíblia. Margaret cresceu respirando fé, oração, devoção a Deus. Desde criança, ela aprendeu. Se você orar sinceramente, se tiver fé verdadeira, Deus vai responder suas orações. Ela conhecia a Bíblia de capa a capa. Ela podia recitar versículos inteiros de memória. Ela acreditava com toda a fibra do seu ser naquele Deus que recompensa os fiéis. Quando Margaret tinha 28 anos, ela se casou com James, um homem bom e trabalhador, mas financeiramente instável. James tentava trabalhar como vendedor de têxteis, mas o trabalho era errático. Alguns meses havia comissões decentes, outros meses quase nada entrava. Margaret não se preocupou muito no começo do casamento. Ela tinha fé, ela tinha oração, ela tinha Deus. Certamente tudo ficaria bem. Mas os primeiros anos de casamento foram cada vez mais difíceis. No primeiro ano, James perdeu um grande cliente. A renda despencou. Margaret começou a notar que nem sempre havia comida suficiente. Ela começou a cortar gastos desnecessários. Ela parou de comprar novos vestidos. Ela começou a fazer as roupas antigas durarem cada vez mais. Mas ela rezava. Todos os dias, com fervor, ela se ajoelhava e pedia a Deus: Senhor, Tu sabes nossas necessidades. Tu vês como estamos lutando. Por favor, abençoa meu marido com trabalho. Por favor, multiplica nossos recursos. Por favor, abre portas de oportunidade. Por favor, não nos deixes passar necessidade. Eu sei que Tu és provedor de tudo. Eu confio em Ti completamente. Por favor, Senhor, ouve minha oração e nos ajuda. Meses passaram. A situação não melhorou. James continuava lutando para encontrar clientes. As dívidas começaram a crescer. Margaret intensificou a oração. Ela acordava mais cedo para ter tempo adicional de oração. Ela orava ao meio-dia. Ela orava à noite. Ela era devota, sincera, profundamente esperançosa. Mas enquanto orava, enquanto levantava a voz ao céu, ao mesmo tempo ela tinha pensamentos que a enchiam de culpa. Por que isso não está funcionando? Por que Deus não está respondendo? Será que minha fé não é forte o suficiente? Será que estou fazendo algo errado? Anos passaram. 5 anos. 10 anos. Margaret passou uma década de sua vida adulta em luta financeira constante.
Havia épocas em que eles não sabiam como pagariam o aluguel no mês seguinte. Havia vezes em que Margaret tinha que escolher. Ela comia menos para seus filhos comerem mais. Havia noites em que ela chorava silenciosamente no escuro porque estava desesperada e não sabia o que fazer. E através de tudo isso, ela orava. Todos os dias. Com sinceridade, com fé, com devoção. Mas nada mudava, ou piorava. Após 10 anos desse padrão, uma década de oração fervorosa, mas resultado financeiro cada vez pior, Margaret começou a ter pensamentos perigosos que a aterrorizavam. Talvez Deus não exista. Ou se existe, não se importa comigo. Ou talvez Ele realmente queira que eu seja pobre. Talvez pobreza seja minha cruz, meu destino, a forma como Deus me escolheu para sofrer nesta vida. Ela se sentia culpada por ter esses pensamentos. Ela se punia por eles, mas eles não desapareciam. Margaret via outras mulheres, mulheres que não iam à igreja, mulheres que não eram devotas, mulheres que não oravam como ela orava, vivendo com mais conforto. E ela se perguntava: por quê? Por que Deus abençoa elas e não me abençoa? O peso daqueles 10 anos começou a quebrar algo em Margaret. Não apenas sua fé, mas sua esperança, sua vontade de viver, sua sensação de que havia um propósito em sua vida. Ela tinha 38 anos e se sentia como uma mulher de 70, exausta, derrotada, abandonada. Foi neste ponto mais baixo que algo aconteceu que mudaria tudo. Uma conhecida da igreja chamada Sarah mencionou que tinha assistido a uma palestra de uma mulher chamada Emma Curtis Hopkins. Sarah disse que Emma ensinava sobre oração e prosperidade, mas de uma forma completamente diferente de tudo que ela já tinha ouvido. Margaret foi cética, até ofendida. Essas coisas de prosperidade e riqueza são mundanas. Isso não é o cristianismo real. Não é sobre isso que se trata a verdadeira fé. Mas Sarah insistiu suavemente. Margaret, você tem orado por 10 anos e sua situação não melhorou. O que você tem a perder em ouvir uma perspectiva diferente? Margaret pensou. Sarah tinha razão. 10 anos de oração tradicional não tinham funcionado. Qual era o risco de ouvir algo novo? Relutante, com braços cruzados e coração armado contra novas ideias, Margaret concordou em ir. A palestra era numa sala alugada acima de uma loja em Boston. Margaret chegou cedo e se sentou no fundo, as mãos cruzadas sobre o colo, preparada para discordar de cada palavra que ouvisse. A sala encheu-se de mulheres, talvez 70, 80 mulheres, trabalhadoras, esposas, mães, todas procurando por algo, todas esperando uma resposta. Então Emma Curtis Hopkins entrou. Emma tinha aproximadamente 45 a 50 anos na época. Ela carregava uma presença que era difícil de descrever. Não era teatral, não era dramática. Era presença genuína, autoridade tranquila, como alguém que sabia uma verdade profunda e estava confortável em revelar essa verdade. Emma ficou de pé na frente da sala e disse sem preâmbulo: muitas de vocês aqui passaram anos, talvez décadas, orando a Deus pedindo ajuda, pedindo bênçãos, pedindo provisão. E Deus não respondeu. Não porque Deus não a ama, não porque você não merece, mas porque você está orando errado. Margaret sentiu como se tivesse recebido um golpe. Suas defesas se levantaram imediatamente. Errado? Como eu posso estar orando errado? Eu sigo exatamente o que minha religião me ensinou. Emma continuou. Vocês foram ensinadas a ir a Deus como mendigas, a implorar, a suplicar, a se colocar numa posição de inferioridade completa, a dizer: eu não tenho, eu não mereço, por favor tenha pena de mim. Mas essa não é a oração que Jesus ensinou. Essa é a oração que instituições religiosas ensinaram para manter vocês pequenas, dependentes, controláveis. Margaret sentiu um formigamento estranho na sua coluna vertebral. Isso era heresia. Mas também, havia verdade nisso? Emma então fez uma pergunta que mudaria tudo.
Quantas de vocês aqui se sentem pequenas, indignas, separadas de Deus? Quantas se sentem como se estivessem implorando a alguém lá longe, esperando que ele tenha pena? Praticamente toda a mão na sala se levantou. Margaret ergueu a sua também, quase contra sua vontade. Emma assentiu. É exatamente como foi ensinado a vocês. Mas não é a verdade. A verdade é completamente diferente. A verdade, Emma disse com poder, é que vocês não são mendigas diante de Deus. Vocês são filhas, filhas da inteligência infinita, filhas da substância divina. E filhas não imploram ao Pai, filhas reivindicam sua herança. Margaret sentiu lágrimas começarem a formar nos olhos. Emma continuou. Jesus disse algo que vocês precisam memorizar e compreender profundamente. Tudo o que o Pai tem é meu. Não disse, tudo o que o Pai tem, Ele pode me dar se eu for boa o suficiente. Não disse, tudo o que o Pai tem pode ser meu se eu sofrer o suficiente. Disse, tudo o que o Pai tem já é meu, presente, agora, sempre foi meu por direito. E então, Emma disse, Jesus disse algo ainda mais radical. As coisas que eu faço, vocês também farão, e maiores ainda. Isso não era sobre milagres apenas. Era sobre consciência. Era sobre saber quem você é. Era sobre operar a partir dessa verdade. Emma fez uma pausa e olhou diretamente para Margaret por um momento, ou pelo menos pareceu assim. Quando você vai a Deus pedindo, Emma disse, você está dizendo com cada fibra do seu ser: eu não tenho, eu sou pobre, eu sou indigna, eu preciso de sua piedade. E o universo responde perfeitamente ao seu decreto. Concordo completamente. Você não tem. Você é pobre. Você é indigna. Aqui está mais disso. Mas quando você vai a Deus reconhecendo que você é filha, que tudo que Ele tem já é seu por direito espiritual, que você está apenas reivindicando o que sempre foi seu, tudo muda. O universo responde, sim, você sabe quem você é. Aqui está a manifestação dessa verdade. Margaret estava tremendo ligeiramente agora. Emma continuou por quase 1 hora explicando os princípios espirituais por trás de uma oração verdadeira. Ela explicou sobre vibração, sobre lei universal, sobre como o espírito manifesta na matéria. E então, no final da palestra, Emma revelou a oração específica que ela tinha desenvolvido. A oração que nunca falha. Depois da palestra, havia uma fila de mulheres esperando para falar com Emma. Margaret ficou na fila, seu coração batendo rapidamente. Quando finalmente chegou sua vez, Margaret não conseguiu nem falar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Emma pegou suas mãos com gentileza. Você passou anos orando, não é? Margaret apenas acenou com a cabeça, sem conseguir falar. E nada mudou. Emma continuou suavemente. Não era uma pergunta. Margaret conseguiu sussurrar. 10 anos. 10 anos orando todos os dias. Emma assentiu como se soubesse exatamente o que Margaret tinha experimentado. E disse com tanta compaixão. Você estava orando a partir do lugar errado. Não é sua culpa. É como te ensinaram. Mas agora você pode aprender diferente. Emma, então, escreveu a oração específica num papel para Margaret. Ela disse, faça esta oração todos os dias por 30 dias. Não como pedido, não como súplica, mas como declaração de verdade que você já sabe ser verdadeira, como uma filha reivindicando sua herança. E observe o que muda. Margaret pegou aquele papel com mãos trêmulas. Aquelas palavras mudaram sua vida. Agora vou te revelar a oração exata que Emma escreveu para Margaret. A mesma oração que ela ensinou para centenas de mulheres. A oração que você pode usar começando hoje. Mas antes de revelar as palavras, quero que você respire fundo. Prepare-se para ouvir algo que vai desafiar suas crenças mais profundas. Aqui está a oração completa. Eu sou uma com a substância divina infinita que é a fonte de toda riqueza, todo dinheiro, toda provisão no universo. Não há separação entre mim e o divino. Eu sou expressão da divindade.
Eu sou filha da inteligência infinita. Tudo que o infinito tem, eu tenho. Pois não há divisão, não há hierarquia, há apenas participação na mesma substância. A abundância não é algo que eu busco fora de mim. A abundância é minha natureza, pois eu sou feita da mesma substância que criou todo o ouro, todo o dinheiro, toda a riqueza no universo. Eu não peço por dinheiro. Que infame seria pedir aquilo que já é meu. Eu reconheço que o dinheiro é meu por direito divino, meu por herança, meu porque sou filha da fonte. Eu declaro que toda a provisão que preciso já existe no reino espiritual e agora se manifesta perfeita e completamente no reino material. Não há atraso, não há obstáculo, não há impossibilidade. A lei é perfeita, a lei é exata, a lei é certa. Eu não sou mendiga diante de Deus, eu não imploro, eu não suplico, eu sou filha. E como filha, toda a riqueza do Pai é minha herança. O dinheiro flui para mim naturalmente. O dinheiro flui para mim facilmente. O dinheiro flui para mim constantemente. Não porque eu mereço através de esforço ou sofrimento, mas porque essa é a lei da minha natureza divina. Tudo que é verdade no espírito é verdade na matéria. Não gradualmente, não eventualmente, mas agora. Eu não espero por provisão. Eu estou em provisão agora. Toda necessidade já está suprida. Toda falta já está preenchida. Toda carência já está satisfeita. Não num futuro incerto, mas agora, no presente eterno. Eu sou próspera. Eu sou abundante. Eu sou rica na mente de Deus, que é a única mente que importa. E assim é. Não será. Não pode ser. Não espero que seja. Assim é. Agora. Sempre. Para sempre. Amém. Essa é a oração. Agora deixa eu te explicar, linha por linha, por que cada uma funciona. Porque essa oração nunca falha quando feita corretamente. A primeira frase, eu sou uma com a substância divina infinita, estabelece a verdade fundamental e desafia a crença de separação. Você não está falando de um Deus lá longe que talvez a ajude. Você está declarando, eu sou uma, sou unidade, não separação. Emma explicava, enquanto você se vê como separada de Deus, você está operando a partir de carência. Mas quando reconhece que você é uma com a fonte, você reconhece que tem acesso infinito e ilimitado. A frase, não há separação entre mim e o divino, reforça a verdade. Elimina a ilusão de que há uma distância, um vácuo, uma lacuna entre você e Deus. Não há. Nunca houve. A separação é uma ilusão criada por condicionamento. A frase, tudo que o infinito tem, eu tenho, é revolucionária. Não é, talvez Deus me dê se eu for boa. Não é, espero que um dia eu tenha. Mas, tudo que ele tem, eu já tenho. Presente. Emma dizia, essa é uma afirmação de fato, não de esperança. Fato legal, fato espiritual, fato que transcende a ilusão da matéria. A frase, a abundância é minha natureza, não é, eu vou ser abundante, mas eu sou abundante. Presente, identidade, natureza. Quando você diz, eu sou abundante, você não está aspirando. Você está declarando uma verdade que já existe. A frase, eu não peço por dinheiro. Que infame seria pedir aquilo que já é meu. É poderosa e até visceral. Não pede. Por quê? Porque pedir é admitir que não se tem. E você tem, por direito, por natureza, por herança. Há até uma leveza, uma indignação santa nessa frase. Que infame seria... Ela marca uma posição clara de recusa em voltar para uma mendicância. A frase, eu declaro que toda a provisão que preciso já existe no reino espiritual e agora se manifesta, está no tempo presente. Não manifestará, manifesta. Agora, instantaneamente, a lei já está operando. A frase, não há atraso, não há obstáculo, não há impossibilidade, elimina qualquer possibilidade de dúvida. Não há atraso, a manifestação não demora. Não há obstáculo, nada bloqueia. Não há impossibilidade,
Tudo é possível na lei infinita. A frase "eu não sou mendiga, eu sou filha" é a grande transformação, de identidade de pobreza para identidade de herança. Margaret, quando fez essa oração pela primeira vez, chorou neste ponto. Porque após 10 anos se colocando como mendiga, finalmente reclamava sua verdadeira identidade, a de filha. A frase "o dinheiro flui para mim naturalmente, facilmente, constantemente", não é com esforço, não é com sofrimento, não é com luta, é naturalmente, é facilmente, como flui o ar, como flui a água. A oração aceita o fluxo natural como sua realidade normal. A frase "tudo que é verdade no espírito é verdade na matéria" alinha a realidade espiritual, que é a realidade verdadeira, com a realidade material, que é a manifestação da realidade espiritual. A frase "eu estou em provisão agora" não é "receberei provisão", mas "estou em provisão". Já, agora, presente perpétuo. A oração fecha com um decreto absoluto. Assim é, não será, não pode ser. Não deixa espaço para dúvida, para futuridade condicional, para talvez. É lei. Agora. Para sempre. Agora preciso te contar como Margaret praticou essa oração e o que aconteceu com ela. Nos primeiros dias, fazer essa oração foi extremamente difícil para Margaret. As palavras pareciam orgulhosas. Ela se sentia blasfema. Seu corpo tremia quando ela declarava "eu não sou mendiga". Cada parte de seu condicionamento religioso gritava: "Isso é heresia, isso é arrogância, você vai ser punida por falar assim com Deus". Mas Margaret tinha estado ouvindo aquela voz por 10 anos. E onde tinha levado? À miséria, à desesperança, ao abandono. Ela decidiu: "Vou confiar em Emma. Vou fazer isso por 30 dias. O que eu tenho a perder?" Na primeira semana, nada mudou externamente. Mas algo mudou internamente. Margaret percebeu que, ao fazer essa oração, ela se sentia diferente. Menos pequena, menos vitimizada, mais dignificada. Ela disse para Sarah: "Quando repito, eu sou filha, algo muda em mim. Como se eu realmente acreditasse nisso pela primeira vez." Na segunda semana, Margaret começou a notar algo estranho. Ideias começaram a vir à sua mente. E se eu começasse a fazer costura e vendesse para as mulheres da vizinhança? E se eu pedisse para o vendedor de livros em volta se eu podia vender livros também? E se eu desse aula de costura em casa? Margaret ia tendo essas ideias e dizendo: "Não, é arriscado, prefiro não fazer." Mas algo era diferente agora. Uma voz gentil internamente. Mas e se funcionasse? Na terceira semana, uma coisa extraordinária aconteceu. A mãe de uma amiga de Margaret ficou doente. A amiga procurou Margaret desesperada. "Você poderia ficar em minha casa por 2 semanas cuidando de minha mãe? Minha mãe gosta muito de você. Eu pagaria bem." Margaret hesitou por um segundo, mas a voz gentil de uma nova consciência disse: "Diga sim." Margaret disse sim. Naquelas 2 semanas, Margaret cuidou da mãe da amiga com dedicação e amor. E a amiga pagou generosamente. Mas mais importante, enquanto cuidava, Margaret conheceu algumas das amigas da mãe que visitavam. Uma delas perguntou: "Você faz costura? Eu tenho um vestido que precisa ser ajustado e não consigo encontrar ninguém para fazer." Margaret disse sim. Costurou o vestido. Aquela mulher pagou bem e recomendou Margaret para uma amiga, que recomendou para outra. Na quarta semana, Margaret tinha 3 clientes regulares de costura, além de James indo bem com vendas. Coincidência? Emma dizia que não há coincidências, apenas a lei operando. 6 meses depois, Margaret tinha renda suficiente de costura para complementar a renda de James significativamente. 1 ano depois, o casal tinha economias. Coisas que eles não tinham tido em uma década. Margaret dormia bem à noite. O aperto no peito tinha desaparecido. Ela se sentia diferente, leve, esperançosa. 2 anos depois daquela palestra com Emma, Margaret procurou Emma novamente.
Com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto, ela disse: Passei 10 anos de joelhos, mendigando a um Deus que parecia surdo e distante. Minha vida era miséria. Passei 1 ano declarando que sou filha da abundância, reivindicando minha herança, reconhecendo que tudo o que preciso já é meu. E minha vida foi completamente transformada. Não porque Deus mudou, mas porque eu mudei. Minha consciência mudou. Minha oração mudou. E quando minha oração mudou, tudo mudou. Emma sorriu com aquele sorriso de quem vê a verdade sendo vivida. Você agora sabe o segredo, Margaret, e você nunca mais será a mesma. Agora que você conhece a oração completa e a história de como a vida de Margaret mudou, preciso te ensinar como fazer essa oração corretamente. Porque as palavras sozinhas não criam manifestação. É a consciência por trás das palavras, a energia, a vibração, a convicção que cria o resultado. Saiba agora os 7 passos para fazer corretamente. Passo 1. Prepare o seu ambiente interno. Antes de fazer a oração, sente-se num lugar tranquilo, desconecte de distrações, desligue o celular, feche a porta, respire profundamente 3 vezes, lentamente. Deixe sua mente aquietar. Passo 2. Mude sua postura física. Isso é crucial. Emma dizia: sua postura física reflete e influencia sua postura espiritual. Não se ajoelhe como mendiga diante de um Deus distante. Isso reforça a consciência de carência. Em vez disso, fique de pé com a coluna ereta ou sente-se com dignidade. Coloque uma mão sobre o coração. Essa é a postura de uma filha, não de uma mendiga. Passo 3. Sinta-se conectada à divindade. Antes de começar a oração, sinta essa conexão. Imagine-se conectada por fios de luz à fonte infinita. Você não está separada. Você é uma extensão daquela fonte. Sinta isso. Passo 4. Fale em voz alta se possível. Há poder na palavra falada. Quando você fala, você imprime a vibração no ar, no seu corpo, no seu campo de energia. Emma ensinava: as palavras não ditas têm metade do poder das palavras faladas. Se você não pode falar alto, talvez tenham outras pessoas na sua casa ouvindo, sussurre com intensidade. Mas fale. Não apenas pense. Passo 5. Sinta cada palavra. Não leia mecanicamente como uma criança lendo para a escola. Sinta. Quando disser "eu sou próspera", realmente sinta a prosperidade no seu corpo. Sinta a energia, a leveza, a abundância. Quando disser "eu sou filha", sinta a dignidade, o direito, a herança. As palavras sem sentimento são apenas sons vazios. As palavras com sentimento são decretos criativos. Passo 6. Prática diária por 40 dias completos. Emma sempre pedia 40 dias. Por quê? Porque 40 dias é o tempo necessário para reprogramar padrões profundos, para que a nova consciência penetre, crie raízes e se estabeleça permanentemente. Nos primeiros 7 dias, você vai duvidar. Vai parecer falso. Continue. Dias 8 a 14, o duvidar diminui. Você começa a quase acreditar. Dias 15 a 21, mudanças sutis começam. Você dorme melhor. Se sente mais leve. Uma oportunidade pequena aparece. Dias 22 a 30. A crença está se solidificando. Oportunidades maiores aparecem. Coincidências começam. Dias 31 a 40. Você experimenta a verdade da oração. Coisas se manifestam. Sua realidade externa começa a alinhar com a nova consciência interna. Passo 7. Não volte para a mendicância. Durante os 40 dias, se você se pegar orando da forma antiga, "Por favor, Deus, me ajuda, sou indigna", pare imediatamente e volte para a nova oração. Emma dizia: você não pode plantar 2 sementes opostas no mesmo jardim e esperar uma colheita clara. Você não pode oscilar entre mendicância e reivindicação. Escolha uma. Mantenha a escolha. Margaret passou 10 anos orando da forma que a ensinaram desde criança.
10 anos de joelhos, implorando, sentindo-se pequena, indigna, esperando que um Deus distante tivesse piedade. E sua vida foi miséria. Ela passou 1 ano orando da forma que Emma Curtis Hopkins ensinou. 1 ano declarando, reconhecendo, reivindicando sua verdadeira identidade como filha da abundância. E sua vida inteira transformou. A diferença não foi Deus. Deus sempre esteve disponível, sempre foi abundante, sempre foi provedor. A diferença foi a consciência com que Margaret orava. Você tem em suas mãos agora a oração que nunca falha. Não porque tem palavras mágicas, não porque é uma fórmula secreta, mas porque muda fundamentalmente como você se vê, como vê a divindade, como se relaciona com a abundância. Quando você para de se ver como mendiga e começa a se ver como filha, quando você para de pedir e começa a reivindicar, quando você para de duvidar e começa a declarar, a lei universal responde: pratique por 40 dias, não 7, não 14, mas 40 completos. Comprometa-se verdadeiramente. Faça a oração todos os dias. Sinta cada palavra e observe sua vida mudar. Se este vídeo te revelou algo novo, deixe um gostei. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que você sabe que está orando sem ver resultados. Se você vai começar os 40 dias, escreva nos comentários: eu sou filha da abundância, para afirmar seu compromisso perante o universo. Inscreva-se no canal para mais segredos profundos de Emma Curtis Hopkins, que transformarão sua vida financeira, emocional e espiritual. E lembre-se, você não é mendiga. Nunca foi. Você é filha. E toda a riqueza do universo é sua herança. Comece hoje. Declare hoje. Reivindique hoje. E observe nos próximos 40 dias o universo conspirando para confirmar a verdade que você está declarando. Até mais.